Você já se perguntou por que algumas pessoas irradiam um magnetismo inexplicável? Não estou falando de beleza superficial, mas daquele atrativo profundo que faz com que os outros queiram estar perto de você, ouvi-lo, conhecê-lo além do evidente. Bem-vindos mais uma vez a este espaço onde exploramos as profundidades do ser humano. Se você é novo por aqui, convido-o a ficar, porque hoje vamos falar sobre algo que Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes da história, descobriu sobre o verdadeiro atrativo pessoal, aquele que transcende qualquer padrão físico ou social. Antes de começar, quero fazer uma pergunta. Você já sentiu que alguém lhe parece magnético sem poder explicar exatamente por quê? Essa sensação não é coincidência. Jung descobriu que o verdadeiro atrativo surge do nosso interior, da nossa autenticidade, e hoje vamos explorar os 5 sinais que, segundo seus estudos, indicam que você é muito mais atraente do que acredita, mesmo que nunca tenha se considerado assim. O primeiro sinal é algo que Jung chamava de conexão com sua sombra. Segundo ele, todos temos aspectos da nossa personalidade que reprimimos, que escondemos no que chamou de a sombra. Pessoas que jamais exploraram essas partes de si mesmas projetam uma imagem incompleta, como um quebra-cabeça ao qual faltam peças. Mas você começou a olhar para esses aspectos de si que a sociedade lhe disse para ocultar. Lembra daquela vez que você se atreveu a expressar uma opinião que sabia que não seria popular? Ou quando finalmente aceitou aquela parte da sua personalidade que sempre tentou mudar? Aquele momento em que decidiu não fingir mais, em que deixou de pretender ser quem não é? Esse foi o momento em que seu atrativo começou a florescer de verdade. Jung dizia: o que você nega o submete, o que você aceita o transforma. Quando uma pessoa começa a integrar suas contradições, quando abraça tanto suas virtudes quanto seus defeitos, emite uma energia de autenticidade que é magnética para os outros. Não é que você seja perfeita, é precisamente o contrário. Sua disposição para reconhecer e trabalhar com suas imperfeições é o que a torna irresistível a um nível inconsciente. Essa autenticidade é tão escassa em nosso mundo atual que, quando alguém a encontra, sente-se como um oásis no deserto. As pessoas gravitam naturalmente em direção àqueles que não temem mostrar-se como são, com todas as suas complexidades. E se você tem feito esse trabalho interior, se tem olhado para suas sombras em vez de ocultá-las, você é muito mais atraente do que imagina. O segundo sinal que indica que você é atraente é o que Jung chamava de individuação. Este conceito, central em seu trabalho, refere-se ao processo de tornar-se um indivíduo completo, diferenciado da massa. Não se trata de isolar-se, mas de desenvolver seu próprio caminho, seus próprios valores, em vez de simplesmente adotar os da maioria. Pense por um momento. Quantas vezes você tomou uma decisão que ia contra o que todos esperavam de você, mas que sentia profundamente correta? Talvez tenha escolhido uma carreira pouco convencional ou decidido não ter filhos em uma cultura que espera isso das mulheres, ou talvez simplesmente tenha se recusado a seguir uma moda que não ressoava com você. Cada vez que escolhe seu próprio caminho, cada vez que se atreve a se diferenciar, está ativando esse segundo sinal de atrativo. Jung observou que há algo magnético nas pessoas que encontraram sua própria voz. Não é rebeldia por rebeldia, mas esse silencioso poder que emana de quem sabe quem é e para onde vai, mesmo quando esse caminho não é o mais transitado. A individuação cria um campo de força ao seu redor que os outros podem sentir, embora não saibam explicá-lo. E aqui vem algo fascinante. Jung descobriu que esse processo atrai especificamente as pessoas adequadas para você. Quando você se individua, quando se torna plenamente você mesma, naturalmente repele aqueles que não ressoam com sua essência e atrai aqueles que o fazem. É como se o universo conspirasse para rodeá-la das pessoas que realmente podem apreciar quem você é.
O terceiro sinal que revela seu atrativo inato se relaciona com o que Jung denominava a conexão com o inconsciente coletivo. Este é um conceito profundo que se refere a esse espaço psíquico compartilhado, esse reservatório de imagens, símbolos e experiências que todos os seres humanos compartilhamos, independentemente de nossa cultura ou época. As pessoas que desenvolveram uma sensibilidade para esse inconsciente coletivo possuem uma qualidade quase mística. Já aconteceu de você dizer algo que ressoa profundamente com os outros, como se tivesse expressado algo que todos sentem, mas ninguém havia colocado em palavras? Ou talvez tenha notado que suas intuições sobre as pessoas costumam ser acertadas, quase como se pudesse ver além de suas máscaras. Essa capacidade não é coincidência. Jung descobriu que algumas pessoas têm um acesso mais fluido a esses arquétipos e símbolos universais. Quando você fala desse lugar, quando suas ações e palavras tocam essas cordas universais, gera um tipo de atrativo que transcende o físico, o cultural e o temporal. É como se falasse diretamente à alma daqueles que a rodeiam. E não se trata de um dom reservado para poucos escolhidos. Jung acreditava que todos podemos desenvolver essa conexão, que todos podemos aprender a escutar essa sabedoria interior que nos conecta com os demais a um nível mais profundo. Se você sentiu essa conexão, se às vezes se surpreende com a profundidade do seu entendimento de situações complexas, está manifestando este terceiro sinal de atrativo que poucos compreendem, mas todos sentem. O quarto sinal nos leva ao conceito junguiano de ânima e animus. Jung descobriu que todos abrigamos aspectos do gênero oposto em nossa psique. As mulheres têm um animus, elemento masculino, e os homens uma ânima, elemento feminino. As pessoas verdadeiramente atraentes integraram esses aspectos em vez de reprimi-los. Pense em uma mulher que combina perfeitamente sua sensibilidade natural com uma assertividade tipicamente associada ao masculino. Ou um homem que pode mostrar sua força, sem medo de expressar também vulnerabilidade e emoções. Essa integração cria um ser humano completo, que não está limitado pelos estereótipos de gênero. Você se permitiu explorar todos os aspectos da sua personalidade, inclusive aqueles que tradicionalmente não são associados ao seu gênero? Quando uma mulher abraça tanto sua capacidade de nutrir quanto seu poder pessoal, quando não teme mostrar-se forte e decidida e ao mesmo tempo sensível e receptiva, está manifestando uma completude que resulta profundamente atraente. Jung observou que os relacionamentos mais satisfatórios ocorrem entre pessoas que integraram esses aspectos em si mesmas. Já não buscam no outro o que lhes falta, mas se relacionam a partir da completude. E isso gera um tipo de atração muito mais profunda e duradoura do que a baseada na dependência ou em papéis rígidos de gênero. Se você tem feito esse trabalho interior, se tem se permitido ser uma mulher completa, que não restringe sua expressão ao que a sociedade define como feminino, então possui um dos sinais mais poderosos de atrativo segundo a psicologia junguiana. E chegamos ao quinto sinal, talvez o mais poderoso de todos, o que Jung chamava de a realização do ser. Este conceito se refere àquele estado em que uma pessoa encontrou seu propósito, seu chamado, e vive em coerência com ele. Não é algo que se consiga da noite para o dia, é um processo de toda a vida. Você já experimentou alguma vez momentos de clareza absoluta, onde sabe exatamente o que deve fazer e por quê? Já sentiu essa sensação de estar exatamente onde deve estar, fazendo exatamente o que deve fazer? Jung descrevia esses momentos como vislumbres da realização do ser e notou que as pessoas que experimentam essas conexões irradiam um tipo de atrativo inexplicável. Quando você encontra e segue seu propósito, quando suas ações estão alinhadas com seus valores mais profundos, emite uma energia que os outros podem sentir. Não é algo que possa fingir ou fabricar.
É o resultado natural de viver uma vida autêntica, de escutar essa voz interior que o guia para a sua verdadeira expressão no mundo. E aqui é onde tudo se conecta. Jung descobriu que esses 5 sinais não são independentes, mas formam um todo coerente. A integração da sombra, a individuação, a conexão com o inconsciente coletivo, a integração do ânima, ânimos e a realização do ser são aspectos da mesma jornada para a autenticidade. E sabe o que é mais fascinante? Que enquanto a sociedade nos bombardeia com mensagens sobre como devemos parecer, como devemos nos vestir ou comportar para sermos atraentes, Jung descobriu que o verdadeiro atrativo surge quando deixamos de perseguir a aprovação externa e começamos a jornada para o interior. Pense nas pessoas que mais impactaram sua vida. Foi a aparência delas o que você mais lembra, ou foi aquela qualidade intangível, aquela sensação de estar diante de alguém que é genuinamente quem diz ser? Esse é o poder da autenticidade do qual Jung falava. Mas então surge a pergunta: se o verdadeiro atrativo vem de dentro, desse trabalho interior que estamos discutindo, como podemos cultivá-lo conscientemente? Jung nos ofereceu várias práticas que podem nos ajudar neste caminho. A primeira é a introspecção regular. Reserve um tempo cada dia para conectar-se consigo mesma, para perguntar o que realmente quer, o que realmente sente. Não o que deveria querer ou sentir, mas o que genuinamente surge do seu interior. A segunda prática é prestar atenção aos seus sonhos. Jung considerava os sonhos como mensagens do inconsciente, janelas para partes de nós mesmos que normalmente não vemos. Começar a registrar seus sonhos, a refletir sobre eles, pode ser uma poderosa ferramenta para este trabalho interior. A terceira prática é o que Jung chamava de imaginação ativa, um tipo de meditação onde você permite que imagens e cenários surjam livremente em sua mente e depois interage com eles conscientemente. Esta prática pode ajudá-la a conectar-se com aspectos de si mesma que normalmente estão ocultos. Mas, quero ser clara, este não é um trabalho que se faz para conseguir um parceiro ou ser mais popular. É um trabalho que se faz por amor a si mesma, pelo desejo genuíno de viver uma vida autêntica. O atrativo do qual falamos é simplesmente um efeito secundário natural deste processo. E aqui é onde muitas pessoas se confundem. Tentam desenvolver essas qualidades como uma estratégia para atrair outros, mas essa mesma intenção já é inautêntica. Jung nos ensinou que a verdadeira transformação ocorre quando deixamos de lado os resultados e nos comprometemos com o processo pelo processo em si. Agora reflita comigo por um momento. Quanta energia você investiu ao longo da sua vida tentando ser atraente segundo os padrões externos? Quanto tempo, dinheiro e esforço dedicados a cumprir com expectativas que talvez nem sequer ressoem com você? Jung nos convida a redirecionar essa energia para o interior, para a descoberta e a expressão de quem realmente somos. Isso não significa que deva descuidar da sua aparência ou ignorar as convenções sociais. Jung não propunha uma rebelião superficial contra as normas, mas uma revolução interior que eventualmente se manifesta em todos os aspectos da sua vida, incluindo a forma como você se apresenta ao mundo. O que sim significa é que quando cuida da sua aparência, o faz como uma expressão de si mesma, não como uma tentativa de se conformar a padrões alheios. Quando se veste, o faz para expressar quem é, não para se esconder atrás de uma imagem fabricada. Essa autenticidade em como você se apresenta se converte em outra faceta do seu atrativo natural. E aqui vem um dos paradoxos mais belos que Jung descobriu. Quanto menos você se preocupa em ser atraente, mais naturalmente atraente se torna. Quando deixa de buscar validação externa e começa a viver a partir do seu centro, da sua verdade, emite uma energia que é magnética a um nível que transcende o físico. Isso não ocorre da noite para o dia.
O caminho para a autenticidade que Jung descreveu é um processo de toda a vida, com avanços e retrocessos, com momentos de clareza e períodos de confusão. Mas cada passo que você dá neste caminho não apenas a aproxima mais de si mesma, mas também amplifica essa qualidade magnética que estamos discutindo. Pense nos relacionamentos que teve ao longo da sua vida. Nota uma diferença na qualidade das conexões que forma agora, comparadas com as de antes? Notou que atrai pessoas diferentes à medida que se torna mais autêntica? Jung notou que este é um padrão comum. À medida que nos transformamos interiormente, nosso mundo exterior começa a refletir essa transformação. E aqui é onde muitas pessoas experimentam uma crise. Quando você começa esta jornada para a autenticidade, alguns relacionamentos podem desaparecer. Pessoas que estavam confortáveis com a versão anterior de você podem se sentir ameaçadas pelo seu crescimento. Isso pode ser doloroso, mas Jung nos ensinou a ver essas perdas como necessárias para abrir espaço ao novo que está por vir. Lembre-se, o verdadeiro atrativo não se trata de quantas pessoas você pode atrair, mas da profundidade e autenticidade das conexões que forma. Um único relacionamento genuíno, onde você pode ser completamente você mesma e ser valorizada por isso, vale mais que 100 relacionamentos superficiais baseados em uma imagem fabricada. E agora permita-me compartilhar algo pessoal. Ao longo dos anos trabalhando com essas ideias, vi transformações surpreendentes em pessoas que se atreveram a empreender esta jornada interior. Vi mulheres que passaram de estar constantemente preocupadas com sua aparência e em agradar aos outros, a irradiar uma confiança e um magnetismo que nenhum produto de beleza jamais poderia proporcionar. Não estou dizendo que seja fácil. De fato, Jung foi muito claro em que este é talvez o trabalho mais difícil que podemos empreender. Confrontar nossas sombras, questionar nossas crenças mais arraigadas, atrever-nos a ser diferentes. Tudo isso requer uma coragem extraordinária. Mas também é o trabalho mais gratificante que você pode fazer. Porque ao final do dia, o que todos buscamos realmente não é ser admirados por muitos, mas ser verdadeiramente vistos e valorizados pelo que somos, sem máscaras, sem pretensões. Então, se alguma vez você duvidou do seu atrativo, se alguma vez se comparou desfavoravelmente com os padrões impossíveis que a sociedade nos mostra, lembre-se destes 5 sinais que Jung descobriu. O verdadeiro atrativo não se mede em curtidas, não se compra em lojas, não se busca na aprovação dos outros. O verdadeiro atrativo surge naturalmente quando você se atreve a ser quem realmente é. Quando integra sua sombra, quando segue seu próprio caminho de individuação, quando conecta com o inconsciente coletivo, quando integra todos os aspectos da sua personalidade e quando vive em alinhamento com seu propósito mais profundo. E agora pergunto, qual desses 5 sinais ressoa mais com você neste momento da sua vida? Em qual você sente que avançou mais e qual sente que precisa mais da sua atenção? Adoraria saber, então deixe sua resposta nos comentários. Se este vídeo fez você refletir, se tocou algo em você, convido-o a compartilhá-lo com alguém que acredita que poderia se beneficiar ao ouvir esta mensagem. Juntos podemos criar uma comunidade de pessoas comprometidas com a autenticidade, com viver vidas que realmente reflitam quem somos. E se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazê-lo. Ative também o sininho para receber notificações cada vez que eu postar um novo vídeo explorando essas profundidades do ser humano que tanto nos fascinam. Antes de me despedir, quero deixá-lo com uma reflexão final. Jung disse uma vez: a pessoa que olha para fora, sonha. A pessoa que olha para dentro, desperta. Seu atrativo mais profundo, aquele que transcende as modas e o tempo, surge quando você se atreve a despertar. Quando se atreve a olhar para dentro e a abraçar plenamente o que encontra ali. Obrigado por me acompanhar nesta exploração. Lembre-se, você é muito mais atraente do que acredita.
não porque cumpre com padrões externos, mas porque há uma luz em você que ninguém mais possui. E essa luz brilha mais intensamente cada vez que você escolhe a si mesma, cada vez que se atreve a ser autêntica em um mundo que constantemente a empurra para se conformar. Nos vemos no próximo vídeo. Enquanto isso, continue essa jornada interior. Continue descobrindo e expressando quem você realmente é. O mundo precisa da sua autenticidade, da sua voz única, da sua maneira particular de brilhar. E lembre-se sempre que a jornada para si mesma é o presente mais belo que pode se dar e, por extensão, o presente mais valioso que pode oferecer ao mundo. Até a próxima.